Oi, boa noite. Vamos para a resolução dessa tua questão. Vê, primeiro tu perguntou por que se o teu pensamento sobre elas serem repelidas, o teu pensamento sobre elas se repelirem estava certo. Vê, não é bem daquela forma, não. Eu vou te explicar agora por que elas se repelem, o raciocínio certo para chegar nessa conclusão que elas se repelem. Vê, a questão fala que elas são duas esferas condutoras idênticas, certo? E que elas eram que inicialmente elas eram eletricamente neutras. E que aí bateu um vento e esse vento eletrizou elas, certo? Fortemente eletrizadas. Então, o que acontece? Por elas serem idênticas, quando o vento bater nelas, elas vão sofrer a mesma ação do vento. O vento vai ter a mesma, vai causar a mesma coisa sobre elas. Porque se elas eram idênticas e o vento vai bater igualmente nas duas, elas vão sofrer o mesmo efeito. Vai acontecer a mesma coisa com elas duas. Elas vão ser eletricamente carregadas da mesma forma, certo? Ou seja, ou as duas vão ser eletricamente carregadas positivamente ou negativamente. Ou as duas vão ficar positivas, ou as duas vão ficar negativas, porque elas são idênticas. Então, tudo que o vento fizer com uma, vai fazer com a outra, exatamente igual, certo? Por exemplo, se ele eletrizasse com 10, ia eletrizar a outra com 10 também. E com o mesmo sinal, certo? Ou positivamente ou negativamente, tanto faz. Certo? Porque tanto as duas sendo positivas, elas iam se repelir. Por quê? Porque os iguais, eles se repelem. Então, se as duas ficarem positivas, vão se repelir. E se as duas ficarem negativas, também vão se repelir, certo? Então, é por isso que elas se repelem, porque o vento, por elas serem idênticas, vai causar a mesma coisa nas duas, certo? Vai eletrizá-las da mesma forma. Então, uma vai repelir a outra, fazendo essas forças aqui. Força elétrica pro outro lado, certo? Repelindo. Por isso que elas se repelem. Bem, essa é a primeira parte da questão. Então, a gente já pode cortar a letra A e já pode cortar a letra D, porque elas dizem que elas se atraem. Agora a gente vai ver o porquê que essa atração ela aumenta, essa tensão ela aumenta. Vamos lá. Inicialmente, tu mesmo falou de forma correta que a tensão, que eu vou chamar de T, era igual à força-peso. Perfeito. Porque o sistema estava em equilíbrio, então essa tensão inicial era igual ao peso. Agora, essa tensão, eu vou chamar essa tensão, vou escrever nesse aqui, essa tensão de T2, certo? É a nova tensão. É a tensão que a gente quer saber se é maior ou se é menor que essa tensão inicial, que eu chamei de T. Vamos lá. T2, a gente pode decompor essa atração em duas forças. Nessa, na vertical, e essa na horizontal, certo? Para cá continua a força-peso. Aqui continua a força-peso igual, para baixo. Então, o que é que vai acontecer? Essa força que a gente decompôs na vertical, ela é igual à força-peso. E essa na horizontal é igual à força elétrica. Vamos lá. Essa força aqui, vertical, ela equivale a T2 vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Se a gente chamar esse ângulo de alfa, se a gente considerar esse ângulo aqui sendo alfa, a gente sabe que essa decomposição, ela é essa tração vezes o seno de alfa. E essa aqui, na horizontal, ela é T2 vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Por quê? Esse cateto aqui, ele é o cateto o quê? Ele é o cateto adjacente. Então, ele é o cosseno, certo? Você multiplica a força original aqui pelo cosseno, para saber o valor desse daqui, já que ele tá adjacente ao ângulo. Esse aqui, essa daqui, essa força, ela tá oposta ao ângulo, certo? Então, a gente multiplica o T2 pelo seno, certo? Porque, vê, se a gente fizesse um triângulo aqui, ó,
Só para tu entender melhor, caso tu não tenha isso decorado, do ângulo adjacente ser o cosseno e do cateto adjacente ser o cosseno e o cateto oposto ser o seno. Vê, se a gente fizesse aqui um triângulo, isso aqui é T2, isso aqui é essa daqui na vertical, certo? E essa daqui na horizontal. Eu botei esse daqui pra cá, certo? Tipo isso. E fiz esse triângulo aqui. Pra tu acompanhar. Vê. E aqui tá o ângulo que a gente considerou ali, certo? Vamos chamar ele de alfa. E aqui é o ângulo de 90 graus. Ou seja, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, vê só. Qual é o seno desse ângulo aqui? O seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é esse aqui, que eu tô grifando, ó. Esse aqui, não é o cateto oposto a esse ângulo? Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é esse daqui, sobre a hipotenusa, que é esse aqui, T2. Se eu chamar isso aqui de T3, vai ser T3 sobre T2. Então, se a gente fizer meio pelos extremos, a gente vai ter que T3 é igual a T2 vezes o seno, certo? Então, isso daqui, ó, é como se fosse esse T3 que eu usei aqui de exemplo. Então, esse T3, ele é igual a T2 vezes o seno de alfa, entendeu? Por isso eu chamei ele de T2 vezes o seno de alfa. Bem, isso aqui é caso não tivesse decorado isso. Que tá oposto aqui é o seno e o que está adjacente é o cosseno. Eu te expliquei ali, né, eu te expliquei aqui nesse triângulozinho. Vamos lá. Agora, olhando para os nossos sistemas de forças, a gente vê que T2 vezes o seno de alfa é igual ao peso. Se esse sistema está em equilíbrio, certo? T2, seno de alfa, é igual ao peso. Essas forças aqui são equivalentes, são iguais. Ou seja, vamos escrever aqui. T2 vezes o seno de alfa é igual ao peso. Ou seja, se os dois são igual ao peso, os dois são iguais entre si. Então, a gente pode chegar à conclusão que T, que é a atração inicial, é igual a T2, que é a atração final, vezes o seno de alfa. Certo? Então, T sobre T2 é igual ao seno de alfa. Vê só. Agora vem a parte que a gente vai descobrir o porquê que um é maior que o outro. Seno de qualquer número é sempre um número menor que 1. Ou seja, 0,6, 0,8, 0,2, 0,3. Qualquer número aí menor que 1. Então, é 0, alguma coisa. Então, quer dizer que T, que é a atração inicial, dividido pela atração final, dá 0, alguma coisa. Ou seja, quer dizer que T é menor que T2. Que a atração inicial é menor que T2. Porque se a gente dividiu T por T2 e deu um número 0, alguma coisa, quer dizer que T é menor que T2. Porque, por exemplo, se esse seno aqui, se a gente assumisse que esse seno é 0,8 e colocasse que a atração inicial é 8, qual seria o valor desse T2 para dar 0,8? Vamos chamar aqui de T2. Seria o quê? Teria que ser 10, certo? T2 teria que ser 10 para dividir 8 por 10 e dar 0,8. Então, quer dizer, então a gente vê que 10 é maior que 8. Ou seja, T2 é maior que a atração inicial, certo? Então, é essa a conclusão que a gente chega, que a atração final ela é maior que a atração inicial. Que T2, o que a gente chamou de T2 na questão, né, é maior que T, que é a atração inicial. Esse T aqui, ele é menor que esse T2. Então, quer dizer que a atração final, ela é maior do que a atração inicial. Então, quer dizer que a tensão, ela aumentou, certo? Essa atração aumentou. Então, a letra C é a certa, certo? Bom, espero que tu tenha entendido do porquê elas se repetem e porquê que a tensão, ela fica maior depois. Se tu não tiver entendido, contesta, manda de volta que eu explico mais uma vez.
E se tu entendeu, se tu puder comentar que entendeu pra eu ficar tranquila, vai ser bem legal, porque às vezes o aluno nem contesta, nem fala que entendeu, daí a gente fica sem saber se o aluno realmente entendeu ou não, certo? É isso, boa noite e bons estudos.